Bom, eu queria saber o seguinte, primeiramente, se você já teve alguma experiência sobrenatural na sua vida. Sim. E também saber se marcou muito a sua vida, se houve alguma transformação também. Bastante. A que eu vivi foi um impacto na família toda. Essa experiência, além de ter dado essa mudança, né, esse impacto grande na família, hoje em dia ainda sobrou algum resquício ainda desse impacto que teve sobrenatural na vida de vocês? Bastante, principalmente para mim, porque cheguei a duvidar da minha fé, cheguei a duvidar de que pudesse existir algo além de mim que fosse me ajudar. E quando aconteceu isso, foi um empurrão para dizer que sim, que uma hora ia acontecer comigo. Eu acho que precisou acontecer para me entender e confiar também, porque eu tinha muitas dúvidas em relação à minha religião, em relação a Deus. Eu tinha muita dúvida. Eu dizia assim, porque Deus não me ajudava em certas coisas, porque Deus não olhava para mim se eu pedia tanto. E eu entendi que eu não pedia com muita fé. Eu pedia em vão, ou eu pedia coisas que não eram necessárias na minha vida. E quando aconteceu isso, eu pedi realmente foi de coração. E ele me atendeu. Agora eu quero que você conte esse relato, né, que de uma forma positiva, né, modificou também, né, eu creio que sim, o seu modo de viver, de agir, de pensar, né, e também na sua família, como eu quero que você também conte como foi que ficou, né, depois desse acontecido, certo? Bom, foi no ano de 2019, basicamente em julho de 2019, começo de julho de 2019. O meu irmão tinha 15 anos e ele estava bem, aparentemente. Inicialmente ele gripou e aí a gente tratou uma gripe normal, como qualquer outra coisa. Só que com o tempo ele foi piorando e aí a minha mãe começou a ficar preocupada, nós também. Ele era muito novo, não tinha motivos para ter uma doença relativamente grave. Aí, hospital, volta para casa, antibiótico, nada de melhorar. E ele começou a puxar 40 graus de febre. Quando aconteceu isso, a minha mãe pediu para mim, a minha ex-sogra trabalhava no hospital municipal daqui, e eu pedi para ela interceder com a minha mãe lá no hospital. E foi isso que ela fez. Aí, inicialmente ele foi internado com suspeita de meningite aguda. Aí o médico não descartou a possibilidade de meningite. E aí ele começou a piorar. Paralisou primeiramente o braço, logo depois a perna e assim sucessivamente até paralisar ele do corpo para baixo. Quando a minha mãe me ligou para dizer que os médicos tinham diagnosticado ele com uma infecção no cérebro decorrente de uma sinusite mal curada, como eles chamam, eu chorei. Eu estava no trabalho, eles me ligaram e eu chorei o que eu tinha que chorar naquela hora. E disse para minha mãe que eu ia para lá, ficar no lugar dela, porque ela estava muito cansada. Eu fui para lá e eu cheguei e vi meu irmão num estado que acho que ninguém merece ver, nem um irmão, porque a gente briga, mas a gente ama o irmão da gente, né? E aí eu não tive coragem, era um grupo de médicos, não sabiam dizer o que ele tinha, só sabiam dizer que era no cérebro, mas não sabiam da onde e nem de quê. Eu comecei a chorar, dei um surto lá no hospital, precisei ser acalmada. Saí de lá e liguei pro meu ex-marido na época e pedi para ele me buscar. Nesse dia, era o dia 3 de julho, é dia de São Tomé. Eu pedi para ele me levar na matriz daqui da cidade,
que ele me levasse lá. Eu cheguei lá, ele me levou, eu cheguei lá e me ajoelhei no chão da igreja e pedi para Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira daqui, pedi para ela que intercedesse pelo meu irmão, porque ele estava morrendo e eu não queria que acontecesse isso, porque ele era uma criança. Pedi que ela olhasse pela minha mãe, porque ela era mãe também, e também saberia dizer o que a minha mãe estava sentindo naquela hora. Eu passei, eu acho que basicamente uns 15 minutos dentro da igreja, até o meu ex-marido me tirar, porque eu estava chorando muito alto. E eu saí, eu fui para uma parada de ônibus, aí ele disse, vamos de ônibus para te respirar. Quando eu entrei no ônibus, assim que eu entrei, a minha mãe liga, dizendo que os médicos iam operar meu irmão de emergência. A cirurgia durou basicamente umas 6 horas e meia. Ele precisou tomar sangue, foram 3 dias de UTI. E quando deram a UTI para ele, foi a segunda morte para mim, porque eu desabei, não tinha emocional nenhum para nada. Meu irmão estava em coma induzido, não respirava, não comia por ele próprio. Com 3 dias que ele saiu da UTI, o meu irmão estava irreconhecível, não estava, mas estava vivo. E os médicos todos diziam que ele era um milagre, porque ninguém sabia o que ele tinha. Ele foi um dos primeiros casos aqui, no hospital daqui, os médicos nunca tinham tratado disso. E ele estava lá, o médico pegou e deu para ele um mês para ele começar a andar e falar também. Só que nós entramos em oração na minha casa, todos nós somos católicos, entramos em oração e pedimos para ele. Com uma semana meu irmão andava, com 15 dias o meu irmão comia por conta própria, foi tirado sonda, foi tirado o acesso que ele tinha no pescoço para tomar medicação. E ele, com 20 dias, ele deu alta. Hoje em dia o meu irmão tem 17 anos, né? E ele tá bem, aparentemente, né? Ele tá vivo, os médicos todos se admiram dele ter sobrevivido, na verdade, por causa disso, porque foi muito intenso o que ele teve uma parte do cérebro comprometida bastante, que afeta o desenvolvimento dele. E a primeira pessoa, ele não era um irmão próximo, a gente era um irmão que a gente brigava muito, mas quando ele acordou, a primeira pessoa que ele chamou o nome foi o meu. Ele chamou, o primeiro nome foi o meu, e hoje em dia ele diz que eu sou a mãe dele. Mais próximo, eu acho que é impossível, como eu falei no começo, eu precisava disso porque eu cheguei a duvidar da minha fé várias vezes. Mas isso que aconteceu com meu irmão hoje aproximou nossa família de todas as formas possíveis, porque a gente se uniu para que ele, para orar por ele, para pedir por ele, para pedir pela vida dele. E hoje em dia a gente somos 6 irmãos, né? Somos bem unidos, a fé está presente na nossa vida, a gente ora, pede todo dia, agradece pela vida dele. E hoje em dia ele faz aniversário 2 vezes no ano, dia 3 de julho, que é a data da cirurgia dele, e dia 8 de novembro, que é o aniversário dele. A gente comemora todos os dias pela vida dele. Bom, é muito emocionante o seu depoimento, o seu relato, né? E eu vejo que foi muito importante isso, não só para você, né, mas para sua família, principalmente para o seu irmão, né? Mas eu queria saber uma coisa de você, né? Você passou toda essa situação, né? Que não deixou de ser sobrenatural, né? Algo espiritual. Mas nos nossos bastidores, né, eu te perguntei se você sabia o que era oração de intercessão. Você sabe o que é? Não. Não sabe? Não. Bom, a forma mais simples de te explicar, você sabe. Porque foi o que você fez, né? Por amor, né, ao seu irmão, a não querer passar por essa perda. Você passou aquele processo de se prostrar, de advogar e chorar, Deus, né?
os santos, eles escutam, né, as nossas orações sinceras. Então a tua oração foi sincera. Né? Você estava pedindo, intercedendo pela vida do seu irmão. Isso é muito importante e que hoje em dia são poucas as pessoas que conseguem alcançar essa coisa tão boa, tão maravilhosa, que é algo que te tira do chão. Por quê? Porque nós somos carne, mas quando a gente sente aquele toque espiritual, sobrenatural na vida da gente, parece que a gente parece que vai para outro mundo, né? Que é um êxtase também, que nós vamos chegar também ainda no nosso canal, né? Vamos falar sobre esse êxtase espiritual, tá? Mas eu queria saber, né, que mecanismo sobrenatural você usou? Você sabe me dizer? Eu usei a minha fé, né? Que era pouca na época, mas Deus conseguiu enxergar ela lá. Era só um pouquinho, um restinho no fundo do pote, mas ela fluiu e ela transbordou naquela hora. Isso. Você conseguiu, com aquela fagulha de fé, transformar num fogo imenso, intenso, que chegou lá em cima e poder te responder, né? Então, é isso aí. Eu te agradeço muito, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar contando essa história, porque é muito marcante para mim, para o meu irmão também, para a família toda, na verdade. Mas como eu senti essa presença, eu senti de verdade a presença de algo a mais ali comigo. E então eu tenho orgulho de falar, e é um prazer estar aqui participando com vocês. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou ficando por aqui e não esqueça, o mecanismo é o espírito.